Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, Como eu costumo dizer, a gente não sabe que horas vai ser assistido. E hoje nós estamos com a Maria Labac, que escreveu um texto magnífico sobre... bom, a gente vai abordar eventualmente o texto logo em seguida. Mas você quer dizer oi para os nossos ouvintes e assistentes, por favor, Marina? Eu vou com você. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você pegue para assistir. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito honrada, pelo motivo, principalmente, que é pelo texto, né? Uhum. Não, eu fiquei impressionada com o texto que eu li, e você escreveu num momento de muita dor, né? Com relação a duas meninas, ao que aconteceu com duas meninas, uma de 21 e outra de 11 anos. Você não quer falar um pouco a respeito? Sim, falando um pouco desse processo criativo da escrita, Raquel, para vocês entenderem, eu tinha parado de escrever. Eu gosto muito de escrever, eu acho que é uma forma onde eu expurgo muitas emoções e indignações e às vezes até resignações, né? E eu tinha parado um pouco de escrever porque eu me sentia um pouco monotemática, porque quando a gente escreve, é bom escrever sobre tudo, e eu só estava escrevendo sobre política, porque eu estou muito indignada e um pouco resignada com a situação do país, né? Quando aconteceu nessa semana, né, três coisas muito gritantes para as mulheres, né, que foi a Corte Americana ter vetado o direito ao aborto, que é uma conquista das mulheres há mais de 50 anos, né, nos Estados Unidos. Aquele caso da juíza de Santa Catarina induzindo uma criança de 11 anos a continuar uma gravidez. E o caso dessa artista Clara Castanho, me doeu, tudo me doeu muito e eu resolvi escrever. Então foi num momento de muita dor mesmo, porque eu me pus no lugar principalmente dessa... É engraçado que no meu emocional, Raquel, eu não consigo processar muito as violências contra as crianças. Eu acho que é tão atroz que eu não penso muito. É uma defesa mesmo, sabe? Não é que eu me indigne menos, mas eu não entro em contato com a dor. E com a Clara, como ela é um pouco mais velha e tem 21 anos, e eu como mulher no Brasil, e todas as mulheres no Brasil, a gente tem muitos relatos de microabusos, vamos dizer assim, desde muito nova, a gente é assediada desde muito nova. Nossa, aquilo foi muito gritante. E daí eu resolvi escrever o texto. Então, foi um texto vindo de uma... Eu estava parada, né? Fazia uns meses que eu não escrevia, e resolvi pôr para fora toda essa dor mesmo, essa empatia, essa indignação. Tudo que esses casos afloraram em nós mulheres, né? Uhum. E você levantou uma série de questões lá no texto. O texto me emocionou, né? E a gente Obrigada. vai reproduzi-lo, eventualmente, por escrito, talvez, no nosso programa. Mas você também lembra que o secretário nacional de Atenção Primária, Rafael Câmara, né? Ele disse que não existe aborto legal, né? E que o excludente de ilicitude tem que ser comprovada depois de uma investigação policial. Que coisa mais chocante, não? Eles estão retrocedendo com relação aos nossos direitos de uma forma impressionante, não é? E inviabilizando o que já é permitido por lei, né? Sim. E aí isso é muito perigoso, porque aí vira terra de ninguém, né? Se a lei Uhum. é colocada em prática a partir do pensamento de cada juiz, a gente vai para um lugar de terra de ninguém, onde cada um faz suas próprias leis, né? Uhum. E essa menina de 11 anos que acabou sendo internada numa instituição pela juíza, né, que acabou sendo promovida, inclusive, né,
E, bom, enfim, ela conseguiu finalmente fazer o aborto, porque tinha sido estuprada, né? E no caso de menor, de 11 anos, é considerado estupro de maneira geral. Mas, enfim, a juíza estava tentando convencê-la a continuar a gravidez e a botar a criança para adotar. E hoje eu li também um texto segundo o qual a adoção também não é um mecanismo tão fácil assim, né? Você tem que provar a sua incapacidade de cuidar através de uma psicóloga, do Ministério Público, de uma juíza e de uma audiência, né? Puxa vida, que coisa mais terrível, né? Que coisa mais terrível. Porque, na verdade, em todos os casos, né, o que está em jogo é a escolha da mulher, né? Não é o feto, né? O que está incomodando é a escolha da mulher. Então, eu tenho uma opinião, Raquel, um pouco contrária, não é contrária, talvez um pouco mais otimista. Eu tenho acreditado que essa onda conservadora está vindo com essa força tsunâmica, justamente porque as mulheres estão escolhendo, né? Então, a mãe dessa menina de 11 anos escolheu que ela tirasse. Foi uma escolha da mãe. A mãe defendeu o tempo todo, inclusive em audiência, que a juíza deveria falar com ela e não com uma criança, né? Submeter uma criança de 11 anos a perguntar se ela segura mais um pouquinho, assim, é tortura, né? Não, aquilo não é uma coisa saudável, né? Nem para ninguém, né? E a Clara, no caso da Clara, ela foi muito consciente de que ela não estava apta a cuidar dessa criança. Em primeira instância, eu diria, foi um ato de amor dela, porque ela quis doar, ela quis dar a criança para adoção por se sentir incapaz de amar. Ela falou isso, ela falou, eu quero que essa criança seja amada sem eu olhar para ela e lembrar desse trauma. Tem mulheres que conseguem criar a partir dessa violência? Tem, mas eu acho que é isso, é uma escolha de cada mulher, né? Uhum. Ela foi violentada, não é? Foi. Foi. Eu lembro de um caso de um menino numa instituição em que eu trabalhava que ficou sabendo da morte do avô, né? E ficou sabendo no mesmo dia que o avô teria sido o pai dele. Nossa. E ele simplesmente era uma doce figura, ele simplesmente deu no pé e nunca mais ninguém o viu na tal instituição, né? É chocante, né? Porque são situações muito... onde o nosso cérebro não consegue fazer uma conexão saudável, né? Então, esse menino saber que era filho do avô é uma sensação muito ruim, né? É, É uma sensação terrível, muito ruim. terrível. Então, E eu lembro também de que, no caso, tinha uma casa de crianças e uma casa onde as meninas, mães ou grávidas, ficavam até os 18 anos, né? Chamava Santa Fé. E eu lembro, inclusive, que um pai estuprou uma filha, né? E pediu direito de visita. E o juiz concedeu o direito de visita. Então, chocantemente, né? Aquela menina era obrigada a aceitar a visita do seu estuprador uma vez por semana. E quando a gente orientou ela, finalmente, dizendo, pô, você poderia eventualmente conseguir uma grana para poder sustentar o teu filho, né? Solicita isso para o juiz. Aí o pai, estuprador, pediu exame de DNA, é, como se não fosse ele o pai. Que coisa mais chocante, só para atrasar, né? E para ela, enfim, quando a gente fala que o Brasil ele veio do estupro e a cultura do estupro está instalada,
ela está instalada nas casas de família. A gente viu, porque agora com esse assunto vindo à tona, a gente está vendo, né? Os índices estão aparecendo de quantas meninas, não são nem mulheres, meninas são estupradas por dia no Brasil. Eu estou sem o dado aqui agora, mas eu li ontem isso. É muita gente, é muita criança. E são pais, avós, tios, primos, são os homens, porque acham que dominam, porque tem essa coisa de que nossos corpos podem ser violados a qualquer preço, a qualquer custo, principalmente se a gente é indefesa, né? Nessa idade ainda com pouca defesa, assim, bastante vulnerável. Então, é uma questão cultural, embora pouco falada, existe uma liberação tácita de que é ok fazer isso com as nossas crianças, né? Com as nossas adolescentes, com as mulheres, né? Eu li uma frase bem interessante ontem, que a gente tem que parar com essa ideia de que o estupro é num beco escuro à noite. O estupro está acontecendo nas casas de família. Acontece há muito tempo e a gente tem que olhar para isso e proteger essas crianças, né? Tem muita gente trabalhando nisso, você é uma delas há muitos anos, né, Raquel? Mas o debate precisa ampliar, os mecanismos de defesa precisam ser validados e essa onda de conservadorismo tem que também cessar e ter limite, né? Então, várias coisas para acontecer aí politicamente. Perfeito. E essa coisa dos Estados Unidos terem proibido o aborto, né? A França, logo em seguida, aprovou plenamente, né? Para fazer esse contraponto rápido aí, né? Pois é, pois é, chocante, né? E a Argentina também liberou, né? A questão do aborto já faz algum tempinho, né? Você lembra das mulheres de lenço verde, Sim. etc, etc. Como Eu é que a acho gente... que essa ainda, viu, Raquel? Como eu falei, eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que foi um retrocesso enorme, mas ainda são congressistas da era trumpista, que também teve essa onda muito grande de retrocesso no país. E pelos Estados Unidos, isso eu estou falando de achismo, não pesquisei a fundo, talvez você saiba mais. Mas os Estados Unidos têm, em cada estado, um papel mais de autonomia, né? Então, eu acredito que isso vai ser revertido em alguns lugares, apesar de... E no caso de aborto, nós estamos falando de aborto, né? E no caso de a mulher engravida e o pai dá no pé? Pois é, Como é que é isso? é um aborto também, né? É uma questão conceitual, né? É um aborto também. O aborto significa romper, né? Então, quando o homem rompe com a paternidade ou abandona a mulher, ele também faz um aborto. É menos dramático, digamos assim, no sentido fisiológico, talvez, mas em consequências e danos para as crianças, às vezes é muito cruel também esse abandono paterno, né? Uhum. É cruel e a mulher acaba tendo que arcar sozinha com a maternidade, né? Ela Sim. vira chefe de família, embora a gente tenha todas as dificuldades com relação ao desemprego, com relação aos cargos, com relação ao salário, né? Então, uau, é complicado, né? É complicado. É complicado. Agora, só voltando um pouco ao tema, assim, apesar de tudo, né, de todo esse quadro muito tenebroso que o Brasil mostra em relação às violências, esse avanço, né, essa indignação pela escolha dos corpos, pela autonomia da escolha do que a gente faz com o nosso corpo e o que a gente faz da violência que a gente sofre em relação ao nosso corpo, isso é o ponto que incomoda, né? Esse é o grande ponto. Eu queria só frisar isso, assim, porque isso não é ruim. Isso não é ruim.
E isso está indo de encontro direto à sociedade estruturada de forma patriarcal e de forma capitalista, né? Onde os corpos das mulheres são usados, inclusive como mão de obra barata dentro das próprias famílias, né? Não à toa muitas mulheres ainda não trabalham, e o homem que leva o dinheiro e se sente dono de tudo porque leva o dinheiro, né? Então, nós somos usadas ainda como mão de obra barata, e quando a gente começa a escolher o que fazer em situações muito graves, a gente está dizendo para a sociedade: olha, não se mete na minha vida, sou eu que escolho. E isso é muito bom. Ainda não parece bom, mas eu acho que a gente está resvalando, e as mulheres estão muitas já têm consciência, mas em grande escala, até essa consciência do quanto a estrutura oprime a gente, né? Eu estou achando isso muito bom, apesar do auê, apesar da dor, da exposição, dos índices serem muito ruins, essa consciência está chegando. Você sente isso também, Raquel? Ou não? Eu sinto, sim. Na verdade, a mulherada, pelo menos em São Paulo e em vários outros cantos, elas garantiram manifestações, abaixo-assinados, com um número enorme de assinaturas, né, de entidades, também pedindo a punição da dita cuja, da dita juíza, né? Eu acho que nós reagimos, sim, nós reagimos. E me conte, o que você achou da fala do Lula a respeito da questão do aborto? Raquel, eu acho que ele está se posicionando de forma mais clara, né? Porque mesmo os políticos, de modo geral, eu achava eles muito sabonete, sabe? E eu achei que ele foi mais claro. Eu achei bom, eu achei muito bom. Uhum. Eu posso ter uma opinião contrária dele, mas eu achei boa. Ele se posicionou em relação ao aborto, à saúde pública. E ele disse que ele era contra, né? Mas que era um motivo de saúde pública, era uma questão de saúde pública, né? Portanto, tem dois parâmetros ali: a posição pessoal dele e, por outro lado, o que eventualmente talvez se faça no futuro, né? Num futuro melhor. Eu acho que pessoalmente ele pode ter, é um direito, né? Ele ter essa posição, né? Mas ele entender que, primeiro, não é uma escolha de todas as mulheres, segundo, que tem uma questão de saúde pública, né? Porque quem morre são as mulheres pretas e pobres, na sua maioria, porque as mulheres brancas e ricas fazem, a gente sabe. Em São Paulo tem várias clínicas de alto luxo, e todo mundo sabe onde é, o Ministério Público sabe onde é, os médicos sabem onde é, as mulheres sabem onde é, os políticos sabem onde são essas clínicas, a gente sabe onde é. Essas clínicas existem, os médicos existem, o aborto acontece. Então, é uma hipocrisia tamanha, além de tudo, né, Raquel? Uhum. Perfeito, perfeito. Bom, então nós vamos, eventualmente, elegendo o Lula e o Haddad, né? Tomara. A gente vai não sair das ruas e reivindicar essas questões todas, né? Totalmente. Questões de trabalho para a mulher, de salário igual, de aborto, de uma série de outras questões, né? Que eu acho que estão na ordem do dia, né? Sim. Porque os negros, os indígenas e as mulheres foram os que mais perderam, né? Nesse governo, nesse desgoverno, né? Sim. Perderam direitos adquiridos, perderam e já não éramos iguais ainda, né? Nós tínhamos muitos outros direitos a conseguir, né? Mas, uau, que coisa mais chocante que Porque acaso. eu acho que tem uma diretriz de quando uma pessoa governa, no caso, o inominável,
que ele deu... Não, o Brasil sempre foi um país violento, o Brasil sempre teve na sua elite jurídica pessoas muito conservadoras, nada é muito novidade, mas a maneira como está sendo dirigido o país deu aval para isso, para cada juiz achar que pode fazer como quer, de acordo com o seu conceito ideológico, que os garimpeiros podem matava-se indígenas, mas tinha diminuído muito. Agora não, mataram agora 2 pessoas que lutavam, né, nessa pauta pelo meio ambiente, pelos povos originários. Eu acredito que a forma como o governo se posiciona, qualquer governo, qualquer líder de uma grande nação, a forma como ele se posiciona te dá mais aval ou menos para condutas violentas acontecerem. E eu acho que a gente está nesse pé. Eu percebo um navio completamente desgovernado, onde não é só a esquerda, né? Mas pessoas com alguma decência mesmo, né? Não é uma questão ideológica política, né? Tentando fazer as coisas ainda andarem com uma certa notoriedade, e a gente vê daí pessoas de todos os lugares, né, agindo ao seu bel prazer, porque isso está permitido, não é falado, mas está permitido. Então, eu acredito que precise sim mudar esse governo para que as coisas entrem no eixo de novo, né? Porque a conduta do presidente de uma república dá o tom de como a gente vai se comportar, não tem... E aí também, né, a vida cara, as pessoas sem dinheiro, desemprego, vai se formando uma sopa de letrinhas bem complicada, né? Que a gente não consegue formar as palavras, e daí vira uma bagunça, né? Eu sinto assim. Pois é. E você falou da morte dos 2, indigenista e repórter, né? E quem mandou matar? Né? A gente está perguntando isso desde a morte da Marielle, né? Pois é, Desde a Raquel. morte chocante, né? Quem mandou matar, né? É a mesma fonte, né? É a mesma fonte. Talvez não seja a mesma pessoa, mas é a mesma matriz. É essa matriz que, quando você... É uma matriz muito complicada, né? Eu vou falar um caso que talvez não sei nem se você sabe, mas o Colégio Dante Alighieri sofreu uma denúncia essa semana de uma influencer extremamente conservadora, falando que o Dante está doutrinando comunistas e tal, né? Ô, louco! É uma pessoa, e você entra no Instagram dela e você vê nas páginas dela, é uma pessoa sem argumentação. É essa argumentação vazia que esse pessoal... Porque esse conservadorismo terraplanista, ele não tem argumentação. É simplesmente o Dante agora faz doutrinação comunista porque tem um viés cuidando, sei lá, de um modo um pouco mais aberto, né? E essa pessoa, Raquel, sem argumento, sem nada, ela está fazendo um auê, porque o colégio teve que se posicionar, tem pais que contra, mas tem pais que querem investigar. Então, você começa a fazer um circo com base em nada, em achismo pessoal. Aí você vai ver a argumentação dela é que a amiga dela achava que o colégio estava muito esquerdista, mas ela não fundamenta isso de uma forma mais profunda. Então, eu sinto o Brasil um pouco assim, pessoas com pouca retórica, pouca humanidade, porque não é só retórica, né? Eu não quero colocar só quem tem estudo ou quem sabe falar que pode se manifestar, não é isso, longe de mim, mas com
com muita fraqueza argumentativa, mas elas causam estragos muito grandes. Uhum. Perfeito, perfeito. E elas causam um trauma muito grande, inclusive na educação, de um modo geral, né? Por exemplo, não se pode falar de questões de gênero na escola. Pois é. Que coisa mais chocante. A gente sabe que, puxa, quando uma criança presencia uma situação de violência dentro de casa, e se ela não tem onde comentar, se ela não tem onde discutir, que eventualmente poderia ser na escola, né? Ela tende a crescer e a naturalizar e a reproduzir. A gente sabe de uma série de casos, né? De gente que reproduz simplesmente a violência. Sim. E é chocante isso, porque, puxa, a igualdade de gênero deveria ser aprendida na escola, né? E em casa, claro, também, né? E Mas, enfim. se a gente linka isso aos índices de que as maiores violências acontecem, está comprovadamente em dados de instituto de pesquisa, que isso acontece em casa, é importante que a criança tenha pelo menos falei, não, isso aqui não está certo, né? Sei lá, o que estão fazendo comigo, e possa ter a escola, o professor, o conselho tutelar do bairro para ser protegida, né? Uhum. E aumentou muito em tempos de pandemia a violência contra a mulher, contra os idosos e contra as crianças, né? Chocante também, né? Excesso de presença, dizem os psicólogos. Excesso de presença e falta de amor também. Chocante. Bom, Marília, você gostaria de retomar um pouco o teu texto ou dizer, acrescentar alguma coisa? Eu só queria acrescentar, talvez eu leia o finalzinho dele, assim, só para ficar com um gostinho aqui. Ele é um texto bastante... Ele faz muitas perguntas. Eu só vou falar uma que a gente não falou aqui, Raquel, que em algum momento do texto eu pergunto, né? Quem é o médico que, ao ouvir o relato de uma mulher de apenas 21 anos, diz que ela vai ter que amar aquela criança fruto de estupro? E aí eu continuo, né? Quem ele pensa que é para decidir o sentimento de uma mulher? Então, é uma violência obstétrica, eu queria pontuar isso aqui. Os médicos, a gente tem que honrar mesmo essa categoria. Acredito que as pessoas que escolham trabalhar com medicina são pessoas que estudem, que tenham... eu valorizo os médicos em algum lugar, mas eles não são donos da verdade. A gente precisa começar a falar disso também, porque as pessoas colocam os médicos num pedestal muito elevado, e com o machismo estrutural, esses médicos trazem, principalmente na área obstétrica, muitos danos às mulheres, né? Então, um homem falar para uma mulher que ela tem que amar aquele ser fruto de um estupro é de uma prepotência, é de uma arrogância, é de uma falta de sensibilidade tamanha que a medicina não ensinou para ele, sabe? E a gente tem que começar a questionar. Os médicos não podem falar o que eles querem para a gente. Não podem. Então, eu fico muito indignada com parte dos médicos, né? Não quero colocar todo mundo, que tratam as mulheres dessa forma. E por que ele se sentiu apto em falar isso, naturalizando amor? Tá com você, 50% dos genes é seu e você vai ter que amar. Não tem que amar. Tem mulheres capazes de amar e tem mulheres que não são capazes, e é muito digno que ela ponha para adoção a criança, se ela não se sente capaz. E não é uma escolha do médico essa. Mas, assim, o que me espanta é com a naturalidade com que ele fala sem se questionar. Parece uma frase simples, né? Não é muito sério isso, porque a estrutura patriarcal dá esse poder para ele. Concluindo, então, o que a gente conclui o meu texto está no Facebook, se alguém se interessar em ler. Talvez a gente possa colocar ele no corpo do YouTube, não sei, o Mauro me fala depois. Uhum.
E agradeço, Raquel, ele ter sido o motivo do convite. Imagine. Prazer enorme tê-la aqui e voltamos na semana que vem. Tá bom? Observatório da Obrigada. Mulher, na semana que vem. E, por favor, sempre que tiver alguma notícia interessante ou qualquer outro assunto, por favor, sinta-se à vontade para voltar. Tá Tá? bom, obrigada, Raquel. Um ótimo Obrigadão. trabalho. Um beijo. Beijo.